Olá, boa noite, querido e querida. Seja bem-vindo ao movimento Consciência Hebraica. E no nosso Consciência Hebraica, hoje é dia de Parábolas de Jesus. Nós estamos no 14º episódio, episódio número 14, hoje em 20 de setembro de 2020. E assim, as parábolas, se você porventura não viu ainda a nossa playlist, se inscreve no canal do YouTube Consciência Hebraica, lá tem a playlist com Parábolas de Jesus, tem todos os estudos. Se você está iniciando hoje, pegue os anteriores, apesar que as parábolas são vistas independentemente, mas algumas envolvem mais de um episódio, então é importante você pegar do início. Nós também vamos fazer uma introdução e já entrar na nossa parábola de hoje, que está incrível, eu tenho certeza que vai tocar o teu coração. Então, aqui no curso Parábolas, a gente sempre inicia falando um pouquinho do porquê consciência hebraica, né? Há 4 potencialidades, faculdades dentro do ser humano, que compõem o ser humano, que o ser humano expressa. E essas potencialidades é o físico, o emocional, o mental e o essencial. Há um propósito para essas faculdades que estão em Gênesis 1:26, né? Elohim, Yahvé Elohim Adonai, professa, declara, propõe, façamos um ser à nossa imagem e semelhança. Então, o homem é na faculdade essencial que ele tem a maior expressão humana. Lá encontra-se a consciência, o arbítrio, a vontade e o amor. E a consciência, a autoconsciência, é o que nos dá a possibilidade de chegar a filhos de Deus. E entra aí a questão da escolha, né? Que é o arbítrio. Essa escolha pode ser de uma integração cósmica com a vontade de Yahvé Elohim Adonai, agora de Yeshua HaMashiach. Então, se nós estabelecemos a vontade na nossa vida, que é um propósito, a nossa missão, o porquê nós integrarmos o nosso ser com a divindade, nós vamos alcançar e vivenciar o amor, meta final da nossa existência. Por quê? Sermos gerados à imagem e semelhança de Deus, de Yahvé Elohim Adonai, é sermos formados de amor. Hebraico e judaico, né, por que não chamamos consciência judaica? Né? Porque para nós o judaico é o local e o hebraico é o universal. Ou seja, para nós hebraico é a espiritualidade humana, como música clássica ou filosofia grega, que foi produzida por um povo, mas pertence a todos. Jesus agrega. Realmente a influência greco-romana, helênica, né, no pensamento cristão, acabou criando uma série de problemas na leitura das Escrituras. Tanto Agostinho, Aquino, Lutero tiveram essa influência muito forte, os principais pais da igreja, né? E Jesus, nós queremos servi-lo à hebraica, né? Queremos apresentá-lo, queremos trazê-lo, queremos que ele envolva a tua vida com a visão hebraica. Então, o nosso movimento busca esse olhar original de Jesus sobre a espiritualidade humana. Parábolas e metáforas de Jesus são sem comparação. Quem fizer esse curso verá que tanta sabedoria e tanto conhecimento só o Messias da humanidade poderia alcançar e expressar. Desejamos a você uma boa viagem, aperte os cintos, a nossa montanha-russa e o nosso avião decolam já. Então eu queria apresentar para você a nossa parábola de hoje, né? E nós sempre procuramos uma temática central na parábola, né? Por quê? Porque quando Jesus sempre inicia dizendo o reino dos céus é semelhante a, isso já tem muita confusão, porque uma hora ele explica uma coisa, outra hora ele explica outra hora é um outro assunto. Então o que é o reino dos céus afinal? Reino dos céus é o grande processo. Qual é o propósito de Yahvé Elohim Adonai? Gerar filhos, gerar um ser à sua imagem e semelhança, construir templos vivos, autoconscientes da sua habitação, para a sua habitação, como expressão
do seu ser que habitará em nós, em uma comunhão relacional, consciencial, né? A divindade habitando no templo humano que ela mesma está construindo. E ele, então, esse arco imenso que sai do alfa até o ômega, ele tem muitas partes. E cada hora as parábolas de Jesus explicam uma parte. Então nós sempre procuramos tirar o tema para poder compreender o principal. Às vezes Jesus aborda muitas coisas. Na nossa parábola de hoje, a centralidade do reino de Deus no humano, né? E se você perdeu, assista o anterior, que foi o grão de mostarda, onde nós apresentamos a centralidade do propósito de Deus na criação. Então, naquela parábola, a ideia é que todas as coisas convergem para o bem daqueles que amam a Deus. Olha o amor novamente aí citado, né? Pelo nosso mestre Shaul, Paulo, sendo citado, e vimos que o grão de mostarda é uma semente material muito pequenininha que se transforma numa grande árvore. Então, nós temos a expressão da essência se transformando em algo maravilhoso, que é o grande propósito da criação. Então, todas as coisas convergem para realizar o ser humano à imagem e semelhança de Yahvé Elohim Adonai. E agora, nós vimos o que é o grão de mostarda, temos várias perspectivas interessantes na nossa vida. Agora, a parábola Jesus usa um outro elemento, não propriamente para dizer da centralidade da criação toda, mas na criação ele vai destacar o ser humano como centralidade da criação de Deus. Eu sei que muitos intelectuais, muitos homens de ciência, consideram um absurdo, uma coisa da Idade Média, da Idade das Trevas, como é dito, que o ser humano tenha qualquer pretensão de ser alvo do Criador e que o planeta Terra tem alguma função além de ser um grão de poeira cósmica. Mas, porém, todavia e entretanto, nada para lugar nenhum, nós preferimos algo para o infinito, né? Então, preferimos compreender que a Terra, sim, é um lugar especial e que a nossa vida humana é algo muito especial, a menina dos olhos da divindade, e que temos um papel. Ora, se há outros planetas, se há outras civilizações, etc., bem, a ciência tem que procurar, é papel dela investigar, e nós somos favoráveis à ciência para que ela investigue e procure. Mas até agora nem bactéria acharam. Mas se acharem também não muda nada. Muitos dizem, não, se for achada a vida fora da Terra, não. A vida pode estar realizando o seu propósito em outros lugares, isso não tira de nenhuma maneira a centralidade. A divindade é tão complexa que ela pode ter muitas centralidades no seu centro, né? Então, estamos tratando de nós, estamos no planeta Terra, estamos nesse momento histórico. O que queremos é compreender a nossa jornada existencial. Então, nessa parábola que vamos ver, que está em Mateus 13:33, é a parábola do fermento, que vai dar centralidade do reino de Deus no humano, né? E aí, aquelas explicações básicas que nós sempre damos, né? Não há uma única explicação, nem a melhor explicação para nenhuma parábola. Nós não queremos aqui dizer arrogantemente que a nossa parábola, a explicação que vamos dar é a única, é a melhor, é a mais profunda. Não. É uma perspectiva, né? Nós apresentamos aquilo que de melhor temos, mas a parábola pode ser vista de muitos ângulos, por muitas pessoas e com muitas aplicações distintas. Não há uma única visão ou interpretação. Uma outra coisa, o símbolo nunca corresponde perfeitamente ao simbolizado. Então, o simbolizado é de uma complexidade atemporal, muitas vezes. Dependendo do que ele está explicando, pode estar com referência à origem do ser humano, à origem da luz e das trevas, à origem do bem e do mal, pode estar falando a respeito da qualidade do seu próprio espírito. Então,
nunca o que ele pega para simbolizar é perfeito com o simbolizado. É apenas uma indicação e nós vamos trabalhar essa indicação para retirar dela o melhor possível. Sempre analisamos o contexto, né? Ou seja, o que está antes e depois da parábola, fazemos a leitura, vemos se temos algum termo que não conhecemos, se entendemos bem a história e depois montamos o nosso quadro, símbolo e simbolizado. E o tema, que está por último, mas nós sempre o damos no começo, no caso aqui, a centralidade do reino de Deus. Eu até estimulo você a pausar o vídeo, ir ler a parábola e fazer esse roteiro você, antes da nossa explanação, né? Se você está em grupo aí na tua casa, faça isso, estimulo você a fazer isso. Para o vídeo, pega um caderno, distribui para todo mundo e aí cada um vai montar esse passo a passo, o contexto, a leitura, vocês podem fazer juntos uma parte, o símbolo e o simbolizado cada um faz e depois compara. Isso vai ser interessante, vai dar várias perspectivas, eu estimulo você a fazer isso. O contexto está lá, essa passagem está em Mateus, está em Lucas, ali antes tem a parábola do semeador, da semente de mostarda, né? Tudo isso falando das sementes humanas. Agora nós vamos para a massa, né? O produto da semente, que é a farinha. E aí vamos entender algo que seja acrescentado nessa farinha que muda a massa, né? Que é uma resultante cósmica aí da existência humana. Então você vê que é interessante, né? As parábolas parecem que estão ali jogadas sem sentido algum, mas tem um contexto. Jesus vai dando temas, explicando cada vez mais profundamente temas centrais e importantes. Ok? Vamos para a nossa parábola então, primeiro fazendo a leitura, ver se temos algum termo que não conhecemos e se entendemos bem a história. Parábola do fermento. É bem curtinha, é bem simples, ela diz assim: ainda outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar toda ela levedada. Mateus 13, 33. Bom, a leitura é tranquila, eu acho que não tem nenhum termo complicado, né? Fermento, acho que todo mundo conhece, é algo biológico, que tem ali no seu interior a capacidade de se multiplicar, né? Há uma vida no fermento. Quando ela é adicionada a uma temperatura, aquela vida se multiplica, gases são gerados e a massa fica toda levedada ou fica leve. Depois ela pode ser assada, isso dá um resultado de areamento, de leveza na massa. Então o fermento causa uma transformação biológica. Essa mulher é a padeira, né, a que está realizando, e ela coloca 3 medidas de farinha e até que tudo isso se leveda. Bom, então a história está simples, os termos, nenhum termo complicado. Nós podemos passar para o próximo ponto, que é nós vermos a parábola, né, e encontrarmos nela o símbolo e o simbolizado, né? Uma coisa interessante é que eu gosto desse termo que foi usado na parábola, né, dizendo que o fermento foi escondido dentro da massa, né? Então, quando nós compreendermos bem a aplicação, vai ficar claro a beleza de esconder este fermento para a transformação da massa. E essa parábola vai abrir várias perspectivas sobre mudança e transformação humana. Vamos verificar o que acontece aqui na área do símbolo e do simbolizado. Então eu vou primeiro ler para você corridamente, depois analisamos. Reino dos céus. Essa parábola fala da centralidade do reino dos céus na natureza humana. O fermento. Ora, o fermento é o Espírito Santo do Senhor Jesus, ou seja, o Espírito de Jesus que foi derramado para dar qualidade crística ao homem para que ele se forme filho de Deus. Então,
O fermento representa isso. A mulher 1, ela pode simbolizar a eclésia, né? Podemos até dar o nome dessa mulher de eclésia, que é a palavra grega para igreja, ajuntamento de discípulos. E a mulher 2 também pode ser vista como a sua natureza crística. Nós vamos pegar o nosso gráfico daqui a pouco e você vai entender direitinho. É a sua alma, é o feminino. A mulher 2 representa o Messias, que vai colocar este fermento e transformar na massa. As 3 medidas de farinha, né? Por que Jesus não falou 4, não falou 2, não falou 5, falou 3? Então as medidas de farinha são o nosso físico, o nosso emocional e o nosso mental, as 3 potencialidades que serão transformadas pelo 4º elemento, que é a farinha, né? o fermento, que vai representar o espiritual. Então o espiritual transformará o físico, o emocional e o mental do ser humano. E a fermentação total, né? Ou seja, até que ela fique totalmente levedada, é um processo. É o homem sendo gerado à imagem e à semelhança de Deus. Veja, a parábola se volta integralmente para a natureza humana e ela entra no centro do significado da vida humana. Ou seja, nós temos de alfa a ômega um processo de evolução, de crescimento, de desenvolvimento. Ou seja, o ser humano foi engendrado na natureza do cosmos para a realização de uma missão, para a realização de um propósito, tornar-se, ser gerado à imagem e à semelhança da Suprema Divindade. Esse é o ponto focal, é o ponto central, é o grande alvo da minha, da tua, da nossa natureza humana em todos os tempos, em toda a história humana. Para isso, foi necessário a criação manifestação dos céus, a formação do abismo, a formação das trevas, de toda a oposição para que houvesse arbítrio, depois a formação do universo, no universo a formação do plano mineral, vegetal, animal, todos esses com influência celeste, abissal, em gradiente, uma influência em degradê, cada hora de uma maneira, né? Não é uma coisa estanque, dualista, repartida de uma maneira teórica, né? Mas a realidade é uma mistura desta luz e dessas trevas. O ser humano é um animal que alcança a autoconsciência, então o mineral reflete o abismo e o celeste mecanicamente, o vegetal reflete o abismo e o celeste sensivelmente, o animal já dá um salto muito grande e reflete o abissal e o celestial com comportamentos, inclusive afetivos. O animal começa a ter sombra de afeto, de emoção, né? Ele não elabora o sentimento, mas a emoção, o afeto é muito visível em alguns animais evoluídos que alcançam um desenvolvimento muito grande. E até sombra do intelecto. Então, físico, representado pelo mineral, né? O emocional, representado pelo vegetal, porque já tem sensibilidade, né? E o intelectual, que nós só encontramos no animal, se a gente pegar aí os golfinhos, os chimpanzés, os animais mais inteligentes, eles alcançam essa sombra. Então são as 3 medidas de farinha, né? Agora, se não houvesse o 4º elemento, que é o espiritual,
nós ficaríamos no nível do animal. Então, a primeira perspectiva desta parábola é cósmica, porque ela está dando as 3 medidas de farinha, que é a matéria, a sensibilidade afetiva e a cognitiva. Se ela não tiver o 4º elemento, que é o fermento, vai ficar dura, não vai desenvolver, não vai evoluir, não vai crescer. Então, o que faz do ser humano ser humano? Não é só o polegar opositor, né? Não é só o neocórtex no nosso cérebro, mas há uma dimensão de conexão, o homem alcança uma frequência do cosmos que é a própria divindade dentro do homem, só que em processo de individuação, de individualidade, com autoconsciência, com individualidade. Então, 3 medidas de farinha que Jesus explica na parábola. A primeira perspectiva dessas 3 medidas de farinha. O reino mineral, representado pela área material, representando o corpo das coisas. O reino vegetal, simbolizando já uma sensibilidade, né? Diz que tem gente que seca pé de pimenteira, né? De tão pesado que a pessoa é. Então o animal já responde aí a uma certa sensibilidade. Então é a segunda medida de farinha, né? E a terceira medida de farinha é o intelecto, que o animal chega a projetar sombra nos mais evoluídos. E a 4ª medida o fermento, né, que seria o 4º. O fermento é o que transforma esses 3. O animal, o mineral, o vegetal e o animal não recebem o fermento, eles não têm espírito. Então eles permanecem na natureza mecânica, movida pelas leis da mecânica, do instinto, da sensibilidade. E eles não evoluem. Agora, este animal hominal recebe o fermento. Então, o primeiro fermento aí desta parábola é o Espírito de Deus, da própria divindade. Mas, porém, entretanto, todavia, todo homem nasce com esse potencial espiritual. Se é um ser humano, ele tem isso já geneticamente. Ele alcança essa frequência do universo. Ele alcança essa dimensão do universo. Mas o que acontece? É necessário que ele qualifique essa sua natureza espiritual com um fermento especial. Então, aí o fermento ganha 2 níveis. O primeiro fermento nos transforma de animais horizontais em animais espirituais. Então, esse primeiro fermento é o Espírito de Deus, né? Só um instante, eu vou encerrar aqui um alarme. É isso. Então, essa primeira dimensão é o Espírito de Deus. Por quê? Porque transformou as 3 medidas de farinha, que nós ficaríamos na mesma condição do animal, mas ele transforma essas medidas de farinha e nós somos seres que ganhamos autoconsciência. O que nos dá autoconsciência e por que isso não acontece nos animais, né? Os cientistas andam atrás disso aí, mas eles só vão achar a chave quando admitirem o homem como um animal espiritual. A ciência começa a admitir isso, né? Mas se você pegar a definição ainda da Organização Mundial de Saúde, nós somos um ser biopsicossocial. Eles colocam a religião dentro da sociedade, como um subproduto. Mas não é isso. Quando eles pesquisarem mais e entenderem mais, né, eles vão classificar o ser humano como um ser físico, mental, emocional e espiritual. Esta é a definição que deveria ser dada pela Organização Mundial de Saúde por toda a faculdade, por todo o núcleo de ciência. E isso já está na cultura de Israel há quanto tempo? Lembrem-se lá do Decálogo de Moisés, os 10 mandamentos, né?
Ouve, ó Israel, né? Amarás o Senhor teu Deus com todas as tuas forças, ó, dimensão da matéria ou no ser humano físico. De todo o teu coração, ó, dimensão vegetal, da sensibilidade. De toda a tua mente, ó, o nível animal, que alcança a sombra do mental. E de toda a tua alma. Então, a alma, nesse contexto, entra como fermento de Deus, que dá essa dimensão de nós não sermos um animal que não tem autoconsciência e que não pode chegar a filho de Deus. Graças a esse quarto elemento, nós podemos chegar a filho de Deus. Mas este quarto elemento apenas que recebemos da natureza não é suficiente. Então nós temos uma segunda trajetória evolutiva. A primeira trajetória evolutiva do cosmos, ela nos trouxe a condição de animais hominais. O nosso segundo nascimento nos levará à condição de filhos de Deus. Então eu não coloquei tudo isso aqui na parábola, né? Não tá, essa dimensão não está especificada aí no fermento, eu já coloquei o segundo sentido, que é o Espírito Santo. Mas tem esse primeiro sentido, que é o Espírito de Deus, e que nos transforma em animais hominais, que têm potencial para chegar a filhos de Deus. Só que, com essa qualidade da natureza, nenhum homem chega. Né? O que nós vimos? Nem Adão, nem Noé, e nem Moisés, nem Elias, e nem Abraão, e nem nenhum homem conseguiu chegar a filho de Deus por si mesmo. Todos aguardavam um esperado, um amado de todas as nações, que era o Messias hebreu prometido desde o Gênesis. Né? Lá quando Moisés diz, olha, colocarei inimizade entre ti e a mulher, fala isso para a serpente, né? Que no caso representa a nossa natureza anticrística. Então a mulher lá representa a nossa natureza crística. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Então há duas descendências, a descendência dos crísticos e dos anticrísticos, mas isso tudo envolve o arbítrio e a escolha. Ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então a natureza anticrística feriu o calcanhar do Messias, mas teve um homem que pisou na cabeça da serpente. E sábia e intuitivamente, o nosso amigo que produziu A Paixão de Cristo, né, que é o Mel Gibson, o melhor filme a respeito da crucificação de Jesus, é o filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, onde ele abre a cena, a primeira cena, com Jesus no Getsemane e uma serpente enorme aparece e o Messias pisa na cabeça da serpente, matando a serpente, cumprindo Gênesis 1, 26. E Jesus fez isso como? Entregando a sua vida na cruz, porque foi com a sua morte na cruz, com a sua crucificação, que ele alcançou o máximo do desenvolvimento do seu ser. Quando ele diz lá na cruz, está aperfeiçoado. Os tradutores preferem está consumado, mas não fica muito claro, né? Porque eles não consideram que o Messias evoluiu, cresceu, que ele já nasceu perfeito. Uma ideia imprópria e incorreta. O próprio Messias diz, eu sou o alfa e o ômega. Então, de alfa a ômega, tem desenvolvimento, tem crescimento, tem evolução. Na carta aos Hebreus, a mesma palavra, aperfeiçoado, é usada para o Messias. Então não há nenhum problema de que Jesus tenha nascido em uma qualidade maravilhosa, nunca tenha pecado, porque ele nunca optou pela sua natureza anticrística, sempre foi atacado por ela, mas nunca disse sim a ela, então morreu como cordeiro sem mácula, e assim pôde transbordar e ser gerado Filho de Deus em primeiro lugar. E o seu espírito, que então pôde ser usado pela divindade para gerar o primeiro Filho de Deus, o Espírito de Jesus, ganha um nome especial, que é o Espírito Santo do Senhor Jesus. Então, há agora uma qualidade nova.
Você diz, mas o Espírito Santo já não estava lá no Antigo Testamento? Olha, se você pegar uma Bíblia e digitar numa Bíblia eletrônica a palavra Espírito Santo, no Antigo Testamento ela aparece 3 vezes. Uma em um salmo, onde Davi fala, não afastes de mim o teu Espírito Santo, e 2 vezes em Isaías profetizando o Messias. Por que que o Espírito Santo apareceria tão pouco no Antigo Testamento? Sempre a palavra é Espírito de Deus. Agora, pega no Novo Testamento, só temos Espírito Santo lá. Mais de 99 vezes aparece o termo Espírito Santo. Então, daí você vê que há uma diferença. Então, qual é a diferença? O Espírito Santo é o Espírito de Jesus. Claro que o Espírito de Deus é santo e ele sempre levou o homem à santificação. Por isso que ele é chamado o Espírito Santo de Moisés, o Espírito Santo que estava em Abraão, o Espírito Santo que estava em Davi. É o Espírito de Deus se santificando no homem. Mas as pessoas morriam e esse Espírito ficava inativo. E outra, ele não podia ser distribuído para ninguém, porque a pessoa estava morta. E você não vai ver nenhum hebreu de joelhos pedindo para que o Espírito de Moisés o toque ou invada o seu interior. Isso não existe em Israel. A pessoa morreu, ficou inativa, né? Se você continuar nos nossos estudos, você vai compreender tudo isso. Agora, com Jesus, houve toda a diferença, porque foi o único homem que morreu, passou 3 dias morto, na sexta, no sábado e no domingo. E aí ele foi, nós não gostamos, né? Não é muito correto usar a palavra ressurreição para Jesus. Por quê? Porque ré é para trás. Então, Lázaro, por exemplo, ressuscitou. Ele voltou com o mesmo corpo que tinha. Jesus não. Jesus deu o próximo passo evolutivo. E ele, então, teve um novo corpo. Mas ele apareceu com um corpo que todo mundo conhecia. Já aparecendo e tomando essa forma plástica, os apóstolos se recusaram a reconhecê-lo. Imagina se ele apresentasse o corpo lá de Apocalipse. O verdadeiro corpo de Jesus está no Apocalipse 1 e 2. Então, ele agora é o homem que tem a qualidade de filho de Deus. Ele se torna filho de Deus, ele é gerado filho de Deus. E o seu Espírito, que é o Espírito Santo do Senhor Jesus, quando ele transcende, que ele passa 40 dias aqui, depois ele flutua e desaparece diante de uma multidão de mais de 500 pessoas. E 10 dias após, porque 10 é o número do homem gerado à imagem e à semelhança de Deus, 10 dias após, ele agora é formado, é gerado à imagem e semelhança de Deus, e os apóstolos estão orando em um cenáculo e dá exatamente o número 50, que é da Páscoa, eram contados 50 dias e era celebrada a festa de Pentecostes. E exatamente no dia da festa de Pentecostes, eles recebem o Espírito Santo do Senhor Jesus, que nunca havia manifestado antes na humanidade. A primeira vez se manifesta em Pentecostes. Por quê? A festa de Pentecostes era o primeiro fruto que Israel colhia da sua seara e que era levado no templo para celebração e honra a Deus. Ora, o que é o primeiro fruto? O que é o Pentecostes? É o Espírito de Jesus que foi transbordado no infinito à imagem e semelhança de Deus. O Espírito Santo é o Pentecostes. De que seara? Dos homens? Não. A seara humana, da qual era colhido o trigo e levado ao templo, representa a seara de Deus. E o primeiro molho de trigo colhido da seara de Deus chama-se Yeshua HaMashiach, Jesus o Cristo. Ele é o molho que era levado todos os anos no templo, mas que naquele ano foi molho humano, não simbólico. Então, exatamente no número 50 dias após a Páscoa, o primeiro fruto é derramado e hoje todos nós recebemos este amor, esta qualidade de graça e não pela lei, mas pela lei do amor, pela vida do Messias em nós
e nós somos gerados à imagem e semelhança de Deus. Então, este fermento 2 é o Espírito Santo do Senhor Jesus. Então, eu espero que com esta exposição você tenha entendido a diferença entre o fermento 1 e o fermento 2. Né? Ali na nossa parábola, nós condensamos só o 2, mas é importante você entender as duas dimensões. A primeira dimensão, as 3 medidas, é o físico, o material, o emocional e o mental da natureza, explicando a evolução da natureza. Tem o mineral, que é o corpo, temos todo o reino vegetal, que é a segunda medida de farinha da natureza, e a terceira medida de farinha da natureza, da massa de Deus, são os animais. Mas tudo isso ficaria sem geração de filho de Deus, porque nem o mineral chega a filho de Deus, nem o vegetal chega a filho de Deus, e nenhum animal chegará a filho de Deus. Mas, quando é adicionado o quarto elemento, que é o fermento de Deus, aquele animal que era apenas um animal se transforma num animal hominal, porque ele nasce já com esse potencial de alfa para chegar a ômega. Então este é o primeiro fermento. E o segundo fermento é o que transforma esse animal espiritualizado em um filho de Deus, porque sem esse fermento, sem ganharmos a qualidade crística do Messias, nenhum homem, nenhuma vida humana e nenhuma consciência chegará a filho de Deus. A massa ficará dura, a massa não dará resultado e ela não ganhará a qualidade de filho de Deus. Então, esta é a visão do segundo fermento que está aqui na nossa parábola, que eu queria retomar com você. Ainda outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar toda ela levedada. Então, a primeira mulher, né, que nós colocamos aí, a eclésia, o ajuntamento, né, e a segunda mulher, a natureza crística, ela também pode ser vista como a divindade, né, porque a divindade cria a matéria, cria o vegetal, cria o animal. E depois a própria divindade, que é a mulher, coloca o fermento num animal aqui do planeta, que é o animal hominal. Então este animal hominal leveda e se transforma em um potencial candidato a filho de Deus. Agora, a segunda mulher, que nós podemos ver ali, ela pode bem representar a igreja, né? A igreja, porque o nosso coletivo de discípulos é chamado a noiva do Cordeiro, a noiva de Jesus. A noiva do Senhor Jesus é chamada a esposa. E nós temos, para desenvolvimento da nossa vida espiritual, nós precisamos do coletivo. Jesus fala, olha, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá estarei eu entre eles. Então, essa aplicação é dada para o coletivo. Eu não falo de uma igreja formal, registrada, com templo, com cargos eclesiásticos, nada disso. Falo de pessoas juntas que se reúnem para conhecer e prestar relacionamento íntimo com Jesus e com o nosso Pai eterno. Elas se ajuntam e falam a respeito da transformação do seu interior, leem as Escrituras e adquirem conhecimento, falam do seu propósito, falam da visão, falam da missão que carregam juntas de despertar outros seres humanos. Tudo isso é atividade de um grupo, né? E nós precisamos. Também há o convívio entre as pessoas e as dificuldades que elas apresentam, e nós precisamos dar suporte para essas dificuldades. Às vezes trabalhando algum aspecto, alertando a pessoa, né, fazendo alguma contraposição de comportamentos. Se a pessoa então tem humildade, ela vai passar por esse processo e vai melhorar, vai crescer, vai se desenvolver, né? Mas se ela
não quiser receber o fermento, se ela não quiser se alinhar dessa maneira, se ela se isolar, né, é mais difícil. Não quero aqui criar nenhuma sentença de que se você não estiver numa igreja, você não vai evoluir espiritualmente. Não estou querendo dizer isso. Mas é preferível, é aconselhável que você esteja com um pequeno grupo, pode ser... Jesus falou, quando 2 ou mais, que mais alguém te suporte. Que mais alguém consiga dar suporte. Eu não estou falando de suportar de maneira negativa. Que mais alguém consiga dar suporte para você. Né? Se você tiver pelo menos um que consiga te dar suporte, já está garantido. Agora, se você não tiver ninguém, se você for aí isolado, né, não vou dizer que você não possa realizar, será, eu creio que mais difícil. Porque Jesus também diz, né, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então ele está com você, independente de você estar em qualquer igreja, mas ele indica que você procure alguma pessoa para compartilhar e crescer e desenvolver juntos. Então eu queria também aproveitar e colocar o nosso gráfico, né? E no nosso gráfico aqui da criação, eu acho que o que vai nos servir melhor aqui fosse o nosso gráfico paralelo. Olha lá, você vai encontrar graficamente o que eu descrevi para você. Então vamos dar uma analisada através do nosso gráfico, né? Então vamos pegar aqui a primeira parte do nosso gráfico, olha, o infinito. Então aqui está a Suprema Divindade, né? O símbolo da Lemniscata, um símbolo matemático do infinito e do eterno. E ela então tem uma proposta, ó. Ela propõe, né, realizar um ser à sua imagem e semelhança, né? Então aqui nós temos Supremo Deus Pai em seu propósito e realizando o seu plano de formar amorosamente um ser à sua imagem e semelhança como filhos amados. Então este é o eu sou o que sou, né? E ele vai se manifestar em Adonai, que é o Senhor, né? Aqui o termo hebraico para Senhor. Também vai se manifestar em Elohim, que são potências cósmicas. E uma delas é o verbo, né? A sabedoria e o poder. Então ela tem um propósito, agora vai realizar a sua missão, manifesta o céu, o plano atemporal. Aí tem a travessia do Rio Jordão simbólico, o Mar Vermelho. Saímos do tempo e saímos do atemporal, passando o Jordão, entramos no tempo. Ó, aí temos o abismo, Satanás, a morte, o tempo, né? Tudo isso é uma dimensão formada por quem? Formada pelo verbo, olha aqui, ó. É o verbo que, através do poder e da sabedoria, faz a ação de criar o abismo. Então, quem gerou o abismo? A própria divindade. Por quê? Porque senão o universo não poderia ser gerado com duas qualidades. A qualidade celestial e abissal em gradiente, né? Não há uma divisão estanque. Então o universo quântico, uma realidade hiperconsciente, orgânica, sistêmica, complexa, ela vai produzir os planos mineral, vegetal e animal. Olha aqui as três primeiras medidas de farinha. O plano mineral, vegetal e animal. Mas é adicionado o fermento, e aqui nós temos então um plano hominal surgindo. Que fermento é esse? O fermento é o espírito de Yahvé Elohim Adonai, esta qualidade que se manifesta no animal diferente do que se manifesta no mineral, no vegetal e no animal. E ela gera então um animal distinto no planeta Terra. Que animal é esse? É o animal hominal. É este daqui, olha. Plano hominal é diferente do plano animal apenas. Aqui é o plano animal hominal, que é o número 5, representa o homem, né? O plano animal, que tem toda a natureza, mais essa qualidade do Espírito de Deus. Então, aqui, olha, nós temos a formação da qualidade abissal e celestial, só que agora o homem tem autoconsciência. Quando ele escolhe
e concorda com o abismo que dá impulsos à sua consciência, atraindo a consciência, quando o homem diz sim, esse abismo vira qualidade anticrística, ou joio, ou sarx, natureza humana, animal, diabólica, contrária. Esse é o diabo. Né? Mas quando a parte celestial estimula a consciência também, e quando o homem diz sim à qualidade celestial, forma-se qualidade crística, que é o material que Deus irá usar para formar filhos de Deus. Só que o homem, por si só, esta qualidade hereditária, ou que ele ganha através das vezes que ele concorda com a sua consciência, não é suficiente para gerá-lo filho de Deus. Então, o que foi necessário? Que um homem nascesse, que a consciência desse homem fosse gerada na sua natureza crística desde o nascimento, que ele morresse sem nunca ter optado por esta qualidade anticrística. Depois, na morte, Deus retira essa natureza anticrística que o Messias tinha hereditariamente, que ele nunca concordou com ela, e desta natureza crística do ser de Jesus, ele forma um novo homem crístico. E esse homem permanece aqui 40 dias na terra, com os seus aqui na Palestina, e depois ele transcende. Transcende para onde? Ele sobe, atravessa toda a dimensão do tempo e atravessa o Rio Jordão, como sacerdote do Eterno. E quando ele atravessa o Rio Jordão, já se passaram 10 dias lá na terra, e agora ele é gerado à imagem e semelhança de Deus. Ora, quando ele é gerado à imagem e semelhança de Deus no atemporal, a sua qualidade de espírito invade o infinito de Deus. Agora, todo homem que clama aqui na terra, principalmente quando está junto com outras pessoas, busca pela espiritualidade, recebe a qualidade de Jesus que está neste infinito. Então é como se Deus tivesse um grande Wi-Fi, mas antes de Jesus ser formado não havia essa qualidade de salvação. Por isso era necessário o Messias. Ele é formado à imagem e semelhança de Deus, agora ele transcende, está na unidade com o Pai, e a qualidade do espírito de um homem passa a ser universal. E as pessoas clamam e recebem o Espírito Santo do Senhor Jesus, que transforma a massa delas e que dá a condição delas serem geradas também filhas de Deus, filhos de Deus, com seus nomes inscritos no livro da vida. Então, você veja que agora, tanto pela explicação gráfica quanto pela explicação da parábola, fica mais claro para você entender a dimensão do primeiro fermento, do segundo fermento, da primeira mulher, da segunda mulher e da terceira mulher. Todas essas dimensões estão escritas nessa parábola. Né? A primeira dimensão das 3 medidas de farinha: matéria, vegetal e animal. Aí a mulher, que é a divindade, nesse caso, nessa primeira interpretação, coloca o fermento, que é o espírito infinito de Ave. O animal se transforma num animal hominal, desenvolve esse potencial através da sua genética. Né? Tudo isso já, claro, quando eu digo se transforma, não é um ato mágico. Já desde a criação o verbo engendrou essa potencialidade para que ela ocorresse evolutivamente no despertar dos tempos. Primeiro a Terra é formada mineralmente, e todos os minerais resfriam, depois surge a possibilidade do oxigênio da vida, surge aqui o plano vegetal, por conseguinte os animais, e dentro desses animais há um que alcança uma frequência da criação, que é a frequência de Ave Elohim Adonai, começa a receber intuição e começa a receber os impulsos de céu e abismo no seu interior. Tudo isso em mescla de gradiente, né? Não de uma dualidade maniqueísta certinha de luz e trevas, mas um misto no seu interior, e assim o homem vai evoluindo. Essa evolução acontece na genética humana até que se forma um homem que tem condição de realizar plenamente o propósito do Criador. Ele realiza, e ele então gera o segundo fermento, que é o seu próprio espírito, quando transcende o tempo-espaço. E no atemporal
ele então dispensa essa qualidade em Wi-Fi, e agora todos que se concentram, que exercem fidelidade às ondas do Wi-Fi de Deus com o Espírito de Jesus, ganham a qualidade e têm os seus nomes inscritos no livro da vida. Esse é o segundo fermento. A segunda mulher pode ser vista como a igreja, mas também a segunda mulher que tem o seu ser transformado pode ser vista, ou a terceira mulher, como esta qualidade do nosso interior. Então, primeira mulher, a divindade, que coloca do seu espírito para que esse animal ganhe uma qualidade que nenhum outro tem. A segunda mulher, a nossa alma, que é esta qualidade aqui, azul, né? E ela pode receber do espírito do Messias e ser levedada para alcançar a qualidade necessária para ser filha de Deus. A terceira mulher, quando vários desses se ajuntam e formam a igreja, que clamam e recebem da qualidade do Messias, transformando o seu ser. Então temos essas três dimensões da mulher. O primeiro fermento, o Espírito de Deus que transforma esse animal, um animal hominal, e o segundo fermento, o Espírito do Messias, que grava este animal hominal como filho de Deus, porque tem este poder e só ele possui este poder. Muito bem. Com isso, você viu uma parábola tão pequena, mas tão maravilhosa, e ainda outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até toda ela ficar levedada. Então, com esta parábola, você pôde compreender a centralidade da vida humana, como o ser humano é o centro, porque ele vai se tornar um animal autoconsciente pelos propósitos evolutivos do Criador. Desta raça humana surgirá um homem que realizará esse propósito, e do espírito deste homem, de uma genética trabalhada no meio da humanidade, nós vamos receber uma qualidade que nos vai gerar a imagem e a semelhança de filhos de Deus, filhos amados e queridos, que a graça e o amor realizaram, né? A lei mosaica não pôde aperfeiçoar nenhum homem. De Adão a Abraão, o próprio Moisés, nenhum deles teria condições de chegar a filho de Deus por si mesmo. Todos apontavam um Messias que surgiria, e este Messias é que poderia dar a qualidade de que a humanidade chegasse a filhos de Deus. Essa é a grande máxima do Cristo. O seu caminho, o caminho do amor e não o caminho do medo. O seu propósito, nos formar a sua imagem e semelhança. O fermento, meu irmão, minha irmã, meu companheiro, minha companheira, meu amigo, minha amiga, nós, nessa jornada cósmica, precisamos do fermento. Eu estimulo você a buscar este fermento, a se reunir, a revisar a sua vida, o teu comportamento consciencial na tua dimensão física, que envolve tua sexualidade, a tua expressão a base do corpo é nos gerar, desenvolver, manter, o instinto é a principal ferramenta do corpo. Depois que você desenvolva as tuas faculdades, a tua faculdade emocional, sentimentos, afetos, desejos, né, que fazem parte do nosso conjunto de emoções, coloque fermento do Senhor Jesus nas tuas emoções, para que você se tranquilize, entregue a tua ansiedade, o teu estresse, a tua obsessão, a tua compulsão, tá? E a ansiedade, o estresse, a tua depressão, esses estados anímicos, né, do homem, coloque o fermento, busque o fermento, né? Você pode ter experiências renovadoras, transformadoras. Olhe a missão, olhe tudo que está proposto.
Também transforme e coloque o fermento no intelecto, né? Se você é um intelectual que optou aí pelo agnosticismo, pelo ceticismo, ou pelo niilismo, né? Ou pelo ateísmo, repondere, pense, né? Há uma vida infinita, há um propósito, você faz parte deste grande arco de amor, de evolução, e basta apenas você abrir o teu coração. Há uma qualidade dentro de você que clama por isso, e uma outra qualidade que não. E você que está vivendo a vida, né? Veja os teus comportamentos com a família, veja os teus comportamentos no trabalho, veja que cidadão você se tornou, veja como você lida com o dinheiro, veja qual é o grau de justiça e injustiça que você faz nos teus negócios, veja se você só está buscando prazer, status social, apenas um exibicionismo social, sacrificando pessoas e não desenvolvendo o verdadeiro amor, companheirismo, a vida. Veja por que você quer casar, constituir uma família, montar um negócio, quais são os teus reais objetivos, se você enxergou algo transcendente maior, porque para onde você vai aqui horizontalmente, amigo, todos nós vamos, né? Nós vamos morrer, vamos ser enterrados ou vamos ser cremados. Meu companheiro, minha companheira. Agora, terminou? Será que é só isso? Não, há um fermento para ser adicionado também na nossa essência. E esse fermento é dado gratuitamente, né? No Antigo Testamento ninguém se aperfeiçoou. Só houve um homem e não foi ao cumprir regras, né? Quando Jesus é batizado, a voz que vem do céu diz: "Este é meu filho amado em quem eu tenho prazer". Qual era o centro da espiritualidade e relacionamento de Jesus com o Pai? Uma série de mandamentos que ele cumpria obrigatoriamente e mal-humorado? Não. Prazer e amor. Esses foram os caminhos, foi o caminho do Messias. E também é o caminho que ele propõe para mim e para você. O caminho do prazer, o caminho do amor, da relação com uma divindade que te ama, quer o melhor de você, quer te levar a lugares e a paisagens dentro de você, a uma versão de você que seja a melhor. E tudo na tua vida é um grande mapa que aponta para isso. A tua sexualidade, o teu casamento, a geração de filhos ou não, comércio, negócio, viagens, tudo que você pode viver, usufruir neste momento da Terra, mas com um centro focal que é chegar a Filho de Deus. Te agradeço profundamente o fato de você nos acompanhar até agora. Estimulo fortemente que você se inscreva no nosso canal, no Consciência Hebraica, lá do YouTube. Lá tem todas as nossas playlists. Ajude a divulgar, mande para os teus amigos, monte grupos de estudo, veja os estudos, pegue as escrituras, veja as passagens e também eu te dou a dica, entre no nosso grupo do Telegram. Se você não tem o Telegram, coloque esse aplicativo no teu celular, entre no Consciência Hebraica, lá tem todo o arquivo do nosso material, você pode fazer perguntas também, participar com a gente. Nós te agradecemos, que a vida infinita possa tocar o teu coração. Tudo que nós fazemos aqui, este conhecimento, não visa nenhuma arrogância ou prepotência, ele não é o único, nem é o melhor, o conhecimento para nós não é um fim, é apenas um meio, que na tua igreja, onde você está, com a tua compreensão, se você se integra completamente a Jesus, está ótimo o que você compreender, pois o mais importante é que você seja um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Porque isto vai fazer com que você chegue a Filho de Deus e nunca mais morra numa vida de evolução ascensional. Salam aleikum. Shalom Adonai, que a vida esteja sobre você, te realizando plenamente.